Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Está no ar Psiu, o seu programa de arte, cultura e informação. Com Carol Baumann e Paulo Vani. Olá, pessoal. Aqui Carol Baumann, diretamente dos estúdios da Desempaca Criações, onde são gravados os programas do canal Adjuntos Podcast Coletivo, que além deste programa, também tem o Telas Latinas com Luiz Alberto Cassol, o Rua da Margem com Paulo César Teixeira e Mesa de Afrodite com Simone Otto. Todos os episódios estão lá no canal, nas plataformas do YouTube, do Spotify, no canal do Adjuntos. Vai lá, te inscreve, compartilha. E tu também pode acompanhar o Adjunto nas redes sociais do Instagram e do Facebook. Como vocês já sabem, a maioria já sabe, na condução aqui do Psiu, eu tenho o meu parceiro Paulo Vani. E aí, Paulo, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando. Então, vamos lá. Hoje, no nosso 13º episódio do programa, nosso convidado é Eloar Guazelli Filho, alemão Guazelli. Nasceu em Vacaria e é artista plástico, quadrinista, diretor de arte para animação. Mestre em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da USP, fez direção de arte para mais de 20 curtas-metragens e longas-metragens, até que a esbórnia nos separe e os fabulosos João e Maria. Participou de exposições de arte e festivais de cinema no Brasil e no exterior. Também realizou vários álbuns em quadrinho e ilustrou mais de 100 livros para diferentes editoras. Professor do Instituto Europeu de Design, Escola Britânica de Artes Criativas e nos cursos de animação e audiovisual da FAP, em São Paulo. Ministrou oficinas em escolas de São Paulo, Porto Alegre, Paraty, Valência, Luanda, Bogotá e La Paz. E aí, alemão Guazelli, tudo bem? Ótimo, eu não sabia que eu tinha feito tanta coisa. Aqui em Porto Alegre, quem me conhece sabe que eu até então tinha feito só bobagem, mas depois eu tomei jeito, né? Não, fico feliz de ver um resumo tão abrangente, né? Mas já é uma estrada e eu tô particularmente feliz de estar aqui. Que bom. É a minha casa. Então tá bom. Que mesmo como diz na tua mini bio, né, que a gente leu agora, tu te apresenta ali como artista plástico, quadrinista, diretor de arte, contador de história. E hoje, o alemão Guazelli, ele é tudo isso? Ele é uma coisa hoje? Como é que tá isso aí? Eu sou tudo isso e nada ao mesmo tempo, mas calma, que isso é filosofia. É que eu tenho, vamos dizer assim, a peculiaridade de transitar por muitas linguagens. E isso é muito bom e ao mesmo tempo me cria um pequeno problema. Diante de tantos problemas maiores, até eu fico satisfeito com esse pequeno problema. Um dia eu estava conversando, eu agora estou lotado em Florianópolis, né? Depois de 20 anos em São Paulo, a minha cota daqui. Aí eu tenho um amigo cujo apelido é Coringa. E ele me disse, não, mas tu também é um Coringa, porque tu tá em todas. Para tirar o caráter arrogante, e eu me preocupo muito, porque na nossa época tem muita gente que quer fazer de tudo. Alguns grandes artistas que inventam, agora eu vou pintar, não é? E não precisa, basta ser bom numa coisa só. Eu conheço gente brilhante que eu fico de joelhos e que só fazem uma coisa. Agora, e poderia ser o caso de fazer várias coisas mal, não é? Eu sou um cara que gosta naturalmente de transitar. O probleminha é que muitas vezes, trabalhando em tantas coisas, apaga. Eu fui muitas vezes apresentado como cartunista, que é uma coisa que não está nem aí, mas que faz parte, e eu apago um pouco, não é que eu apague, eu ganhei muitos prêmios, porque era meu jeito de ganhar dinheiro em Porto Alegre. Naqueles tempos difíceis, diferentes de agora, era um jeito da gente ter uma poupancinha, e tá tudo certo, os salões internacionais é um troféu aquisição, ajudou muito na carreira. No meu caso foi Piracicaba, que é um grande salão, e rendia um dinheiro bom, $3.000, $5.000, imagina, a gente... E eu não me considero profissional porque nunca exerci. Me exibindo um pouco, vai sair agora, amanhã,
chega a capa da última Piauí, que é um cartoon, que eu fiz, na verdade, uma charge sobre a barbaridade no Rio, a barbaridade número 412. E quando eu ia ilustrar, e vou ilustrar, um autor que eu admiro muito daqui, que é o Faleiro. E eu estava lá para fazer a ilustração. Como eu virei um sujeito mais ágil, eu mandei esse cartoon para a pessoa que estava conversando comigo. E esse cartoon, que é uma charge, é sobre um tema específico, será a capa da revista. Tem texto, é uma honra. Eles entenderam que era um desenho de humor e que não... Humor no sentido de humor crítica, né? Então, eu também sou cartunista. Eu era mais envergonhado porque eu não vivia disso, não publicava em jornal. Não é uma frescura, é só um... Eu nunca publiquei em jornal regularmente, então eu nunca... Mas eu já fui apresentado como cartunista, passando por cima de todas as outras coisas. E eu fiz questão de botar nessa nova mini-bio artista plástico, porque eu honro todas as atividades, mas a atividade matriz... Eu fui um dos piores, eu só não fui o pior aluno do Instituto de Artes, porque a competição era braba. Estou muito feliz que a minha filha está fazendo aqui, melhor que eu, mas digamos assim que é a matriz. Se você perguntar o que eu faço, eu sou artista, em geral. Mas eu abro a janela para todas essas outras coisas. Deixa eu aproveitar que tu tá falando aí da artista plástico, quadrinista, cartunista, diretor de arte também. Como é que tu costura essa tua trajetória, esse teu caminho lá de Vacaria, até passando aí pelo cinema, pelos quadrinhos e pelo ensino também? Como é que tu costura essa tua trajetória? E se tu te lembra, assim, foi, digamos, o primeiro desenho, o que te deu vontade de seguir por esse caminho? Na verdade, é o famoso tudo ao mesmo tempo agora. Hoje se mistura. Eu não tinha planejamento, aí vamos dizer, a gente vive um tempo complicado e tudo, mas tem muito mais informação. A gurizada que está começando já tem um universo. Eu não tinha ideia do que eu ia fazer, eu sabia desenhar. Tanto é que eu equivocadamente fiz, o meu tema é a cidade, eu fiz vestibular para arquitetura. Dei volta, não entendi ainda que depois no outro ano eu fiz para artes plásticas. Já errei porque entrei em licenciatura, eu não sabia o que era licenciatura, eu levei 2 anos. Na licenciatura fiz disciplinas difíceis de fazer, estrutura e funcionamento do ensino de primeiro e segundo grau, com todo respeito, mas é uma trajetória difícil, e acabei virando professor meio por acaso. Mas, na verdade, foi tudo juntando meio que harmonicamente, não foi planejado. Eu vejo até que eu e boa parte da minha geração, as coisas mudam para o oposto. Antigamente nós tínhamos a tirania dos pais, agora nós temos uma tirania insuportável, às vezes, dos novinhos. Eu não gosto de tirania, mas assim, eu acho que hoje tem muito foco, é uma coisa, o sujeito... Eu estou generalizando. A minha geração queria derrubar uma ditadura, e já estava capenga, e queria viver intensamente, sem pensar muito no amanhã, tanto é que já vários amigos meus partiram. Então tinha uma cultura muito evidente que tudo isso é generalização. Estou falando de um espírito de época. Sempre teve aquelas pessoas, aliás, estão lá. Eu quero ir para a Alemanha, ser presidente do sindicato, e está lá. Mas, assim, tinha uma cultura. Hoje é o contrário. Então, eu não planejei quase nada, mas elas foram se sobrepondo. Primeiro porque eu comecei a conviver com uma cultura. Existe uma felicidade geográfica aqui. Não vamos falar das ingratitudes, mas o fato de nós estarmos a meio caminho do Rio da Prata, nós estamos ao lado da maior cultura gráfica, talvez uma das maiores do planeta mesmo. Mas nós temos uma coisa que eles não têm também, que é interessante, que a gente tem que pensar. O Brasil tem e teve uma grande cultura gráfica. Porém, a nossa fica meio do caminho das duas. Então, quando você vê, às vezes, um argentino querendo brasilidade, às vezes consegue e faz. Nós somos o meio caminho. Nós temos o chamamé e o samba e tudo está misturado. E isso foi muito feliz. Eu não vou nomear meus colegas desenhistas, mas aqui nós temos um celeiro, muito mal comparando, mas às vezes você olha a Irlanda e diz, mas que essa ilhazinha desse tamanho é aquela pilha de escritores, né? Quando eu não tenho o que fazer, fico refletindo, eu tenho uma biblioteca. Então eu me criei artisticamente no meio dessa cultura. Era uma cultura muito das pessoas se encontrarem, o oposto de agora. A nossa faculdade não era a internet, era o bar. E também o curso, não vou rejeitar. E a convivência com os que vieram antes. E grandes nomes. E aí a gente bebia junto, trabalhava junto. Existiam os salões que movimentavam muito. Então aí eu fui fazer
desenho de humor, porque era uma oportunidade de eu fazer uma poupancinha, mas eu depois já fui jurado em Piracicaba e eu descobri que é um caminho para se profissionalizar, porque você tem o prazo. A diferença do amador para o profissional é o prazo. É verdade. Um prazo que seja justo. E é bom ter prazo. O cara fica lá bolando uma coisa que nunca vai ser concluída. Te dá um formato, te dá aquilo que o jornal também te apresenta, né? Então foi mais ou menos tudo ao mesmo tempo agora, mas dentro de um caldo de cultura. Sim, então a gente pode, de repente, perguntar para ti o que te levou do desenho para animação e depois para direção de arte, assim. Embora que tu disse que tudo aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo. Desenhos animados. Aqui, justamente por ter... O desenho animado é irmão gêmeo dessas linguagens, principalmente do quadrinho. Então, onde você tem uma grande cultura de quadrinhos, e olha, nós criamos tudo aqui meio a partir do nada. E isso me dá muito orgulho. O mesmo orgulho de ter chegado em São Paulo sem emprego. É de verdade, né? Sem demérito para quem chega. Eu já vi gente chegar lá com tudo montado e não conseguir ficar. Mas aqui tudo foi criado, nós criamos uma cena. Isso é maravilhoso, isso é o que eu queria passar para a juventude. Mas essa ideia, e eu até me preocupo na condição de pai, né? Eu não estou dizendo que é geral, mas às vezes tem tanta oferta e uma certa inércia de produção de coisas. Então a gente criou o grupo Kamikaze, que fazia quadrinho. Peitamos a turma de São Paulo, enfrentamos a turma de São Paulo, e fomos acolhidos e respeitados, né? Tinha a Brigitte, o Fábio Zimes, que é um grande artista que está aqui, meu parceirão, nos conheceu do que a gente estava fazendo aqui, a gente foi se colocando, estava essa movida muito forte em São Paulo, estava surgindo Laerte, Glauco e Angeli, que mexeram com toda a cultura, chutando o famoso entulho autoritário, que é entulho e é autoritário. E a gente foi se inspirando e meus amigos Finado Gordo Miranda, que era muito prático, a gente estava numa enrolação para fazer a Kamikaze. Aliás, o boneco, o primeiro, a revista chamava Morte, um nome com excelente marketing. Mas é verdade, eu acho que não tinha problema. E o Miranda chegou e disse, morava perto do IPA ali, na lomba do IPA. Morava numa lomba muito boa, porque os chatos vão uma vez só. É uma boa. E morava um predinho na subida, e a gente se reuniu lá embaixo, e estava uma enrolação, ele era produtor, um cara prático, ele disse assim, vamos lá para o apartamento do alemão, que sou eu, e só sai de lá quando terminar. E eu tenho muito orgulho disso, a gente fez umas 6 edições, e aí a gente fazia o comic clip, umas coisas muito... Estávamos trabalhando com multimídia, né? Imprimi uma impressão meia boca na gráfica ali do DCE, alguma coisa assim, com todo o respeito, o que importava era a luta, mas eu tenho muito orgulho porque a gente correu atrás e fizemos a Kamikaze. Através da Kamikaze e dessa cena de desenhista, eu conheci o Lancaster Mota, grande desenhista, um cearense que agora é um cearucho, está há mais de 50 anos aqui, casou, teve os filhos aqui, meu parceirão de muita coisa, e eu tinha ido para Buenos Aires porque tinha Fierro, e eu fui levar uma carta do Motini, que era um gênio que ficou atolado aqui, para o Brecha, que, para quem não conhece, é um dos 10 maiores desenhistas de quadrinho de todos os tempos. E pode mudar a ordem, mas ele está lá, um uruguaio radicado em Buenos Aires, eu levei a carta. E eu tentei publicar na Fierro e consegui sair num encarte deles. E ganhei uma pilha de revista Fierro, voltei com aquela pilha, 4 garrafas de vinho, 2 quebraram na porta de casa. Mas não estragaram as revistas. Não, mas eu perdi o vinho. Aí o Lancaster pediu para levar a revista e leu O Reino Azul, que é uma história do filho do Brecht, do Henrique Brecht, que é uma paródia da ditadura, um reizinho que quer pintar tudo de azul, não sei o quê. E ele empurrou para eles para escreverem no edital, e deu certo. E aí ele me chamou para fazer a direção de arte. E a minha vida mudou, o melhor trabalho que eu acho que eu fiz na minha vida no audiovisual. É uma pequena relíquia, só que é de outros tempos, com acetato e tal. Então eu entrei pela porta da frente. Coitado do Otto. Depois não, pena do Otto é difícil, mas assim, grande amigo. Vai ser pai agora de novo. O Otto, ele estava programando fazer o filme em 8 meses, que é o normal, né? E eu nunca vou me esquecer que o Lancaster ficava folheando aquelas bíblias da Disney, né? Os caras com aquela produção maravilhosa, e estudos, e o Lancaster se virou para mim num calorão e disse, vamos fazer igual? Vamos. Fizemos.
O filme pode ter todos os defeitos do mundo, mas é muito bonito. Ganhou um coral em Havana, segundo lugar, e eu ganhei meu maior prêmio na vida, que foi de direção de arte. Então, entrei pela porta da frente fazendo isso. Eu não sabia o que era direção de arte, mas não tinha a menor noção do que era direção de arte. Eu nunca tive noção de nada. Agora, na maturidade, é que eu sei que as coisas têm nome e sigo atuando. Mas as coisas aconteciam em paralelo. Mientras, eu gosto do castelhano, às vezes eu uso, né? Mientras tanto, né? Enquanto isso, eu ia fazendo quadrinho, fazia mal à faculdade, mas ia desenhando e ia explorando as outras linguagens. E me apaixonei pelo cartoon. Bom, me apaixonei como leitor, porque tudo isso começa, o que é mais importante, assim, eu me criei na frente, eu gosto do me criei, viu? Morei 20 anos fora e o me criei é nosso e ele define. Eu nasci na Vacaria, mas me criei em Porto Alegre. Melhor ainda, eu nasci na Vacaria. Na Vacaria. Vocês conhecem a declinação, eu explico lá, morei 20 anos, tive que explicar a nossa terra, a nossa gente. A pessoa é da Vacaria, do Alegrete, de Bagé e de Porto Alegre. Desculpa, eu não perco um amigo, mas não perco uma piada, né? Então, foi isso, assim, fui juntando. Eu sou de Porto Alegre. Eu sei, dá pra ver. Eu sou de Bagé. Ele é de Bagé. Claro, tá tudo claro, tudo límpido. Agora, nessa tua trajetória aí, na tua vida, né, tu transitas entre várias coisas. E hoje tu transita também entre estúdio, projetos autorais e o ensino. Como é que é isso na tua existência? Como é que essas três frentes, como é que elas se retroalimentam? O ensino, infelizmente, eu me mudei, eu estava aula na FAAP, né, de construção de personagem, cenário, já me esqueci algumas coisas, mas me mudei na pandemia, que para se mudar para um professor foi perfeito, porque eu continuei online, 1 ano e meio. Mas aí eles voltaram e eu não voltei, eu quero me estabelecer lá. Então eu estou meio no limbo, tenho dado muito pouca aula agora, só oficinas. Oficina eu sempre dei. Em São Paulo, às vezes até me chamam, eu vou no Suíço, escola suíça lá, e adoro. Mas sinto falta da aula regular, porque foi a melhor coisa que me aconteceu. Vou me exibir, mas eu lutei por isso. Primeira capa da Piauí é muito antiga, é a número 29, nós estamos na 230. O modelo é minha filha Flora, que tinha 4 anos e foi meu modelo por muito tempo. E ela está na frente da piscina, então isso é muito antigo. Eu já tenho 20 anos, está estudando aqui no Instituto de Artes, trabalha comigo e tal. Eu conquistei essa capa graças a estar dando aula, porque eu dei uma aula sobre um grande ilustrador, que é o Steinberg, que fazia as capas da melhor revista do mundo, que eu acho que é a New Yorker, e que é uma revista que a capa é sempre um desenho de humor, né? Desenho de humor não é só piadinha, viu, gente? É um desenho sem palavras, às vezes é só uma poesia visual, mas está na linguagem do cartoon, é uma ilustração. É interessante porque, como professor, eu sei teoria assim, vocês pegam assim, até os anos 60, as capas eram ilustradas. A partir de então entra a fotografia, 50, 60, e as capas passam a ser fotografias. E baniram a ilustração praticamente. Agora é só a celebridade, a foto não precisa nem ser boa. A foto não precisa nem... Deixa eu fazer um reparo, eu não sou conservador e eu não sou reacionário. Mas eu discordo de muitos caminhos que tomou, porque não é exatamente futuro, é projeto. É um projeto nefasto. Então as pessoas dizem, ai, tu diz isso porque tu tá velho, porque tu tá cansado. Eu tô um pouquinho velho e cansado, mas eu tô bem bonito aqui, quem tá me vendo. Mas eu digo, trata-se de um projeto nefasto, com uma ideologia muito ruim, então muitas coisas são ruins. Mas aí eu dei essa aula e dava como exemplo, não, o Steinberg fez capas, eu fiquei com uma inveja, a famosa inveja do bem, e a New York era uma revista que preserva. O que eu fiz? Mandei uma cartinha para a Piauí. Oi, sou o professor, eu queria agradecer você, tudo sincero, vocês mantêm essa tradição da capa ilustrada. Como São Paulo me deu o que eu chamo colesterol bom, para eu ficar mais ágil, não espero as coisas acontecerem, aproveito para mostrar um ensaio que fiz com piscinas. Não, põe colesterol bom. As 4 últimas eu mandei, elas podiam ser capa. E aí eles me responderam, muito obrigado, Guazelli, queremos fazer um ensaio e poderia mandar mais algumas porque pode ser que role a capa. E de fato rolou. Então assim, eu tenho muito orgulho dessas histórias, não tem nada de arrogância.
conquistas têm que ser ditas, Isso aí aqui tem que ter uma utilidade, a utilidade que eu dou, não espere, corra atrás. Agora, tem que ter o famoso cacife, modéstia à parte, tem que sentir segurança. E para não dizer que eu digo para meus alunos, eu dou volta, mas eu respondo. Isso tudo é a resposta. É porque me fez muito bem o fato de estar dando aula. Essa capa eu conquistei porque estava dando aula. Então, este retorno, eu dou aula de coisas que eu gosto. Nem sempre dei, mas é coisas que eu gosto. Então, isso te dá um pique. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu sou contra a tal praticidade. Às vezes eu sou um excelente ex-marido, viu? Ela gosta de mim. Nossa, nota 10. Mas, quando eu estava com a Lu, ela dizia, por que não contrata um estagiário, fica aí digitalizando? E aí, às vezes, eu digo para os alunos, claro, às vezes é bom. Cada digitalizada que eu fazia para dar aula, era um artista que eu estava olhando pelo menos 1 a 2 minutos. Depois a gente diz, não tem tempo. É São Paulo, né? Então, todo esse processo que envolvia o da aula, a permanente pesquisa, sempre me ajudou muito. Estou sentindo muita falta agora. Estou querendo voltar. Vamos ver se eu faço um concurso. E eu estou montando um centro cultural que se chama Casa Azul, que é na minha casa. Já fiz encontros e tal. E a ideia é, a partir do ano que vem, turbinar mais. Eu estou aguardando uma verbinha aí, porque a ideia é fazer um segundo andar e uma biblioteca comunitária. Tá. Aí eu vou pro céu. Peraí. Meu objetivo é ir pro céu, sem pressa. O objetivo é esse, ir pro céu. Sem pressa. Não, no apocalipse a gente tem que planejar, né? Mas sem pressa. Tá, mas Muita então vamos devagarito aqui. Seguinte, vamos... Daqui a pouco a gente fala sobre esse negócio desse teu projeto. Vamos falar do cenário atual do mercado de quadrinho. Tá. Tanto o independente quanto o editorial. Como é que tu enxerga esse cenário hoje? Eu não sabia que ia dar uma pergunta difícil. Ninguém me avisou. Surpresinha. Não, eu acho que mudou muito para melhor. Houve um grande momento lá nos anos... São várias etapas, né? Uma parte do quadrinho que ainda tem lá na Folha e tal, tem a minha amiga Fabiane, não gosto de dar nome porque depois esqueço, mas tem a presença da mulher, inclusive, grandes artistas e tal, mas o jornal está morrendo, de certa forma. E eu não tenho dó porque uma parte dessa morte se deve a essas perspectivas neoliberais, digamos assim, que é realmente... Uma vez eu estava conversando com um amigo e eu vejo que uma saída para o jornal é que ele fosse 2 coisas, metade, parecido com a Piauí, metade tijolão de texto, ou seja, o que o jornal te dá que essa aparelhinho não dá? Um texto com ré, com cré, com embasamento. E a metade em quadrinho. Eu pensei muito no ensaio que o grande Angeli, meu amigo, fez sobre a Guerra do Golfo. Era tudo em quadrinho, um encarte todo, mas não era piadinha, era um mapa e tudo, mas ele contava na linguagem gráfica. E aquilo ali ainda tem poder. Por isso que eu digo, talvez, porque o que a gente se ressente mais... O quadrinho brasileiro deu um salto. A gente tem todo tipo de autor... Tem gente trabalhando para fora, vamos falar dos problemas. Bom, essa é a eterna loucura brasileira, mas mudou muito o perfil quando surgiu o aparelhinho, esse que eu me refiro. O aparelhinho é aquele que todo mundo fica olhando obsessivamente o tempo todo, né? Mas ele tem perdas também. Eu não vou fazer isso que eu estou cansado, mas eu boto pilha. Quando o mundo vai muito para um lado, às vezes volta alguma coisa que ficou para trás. Se você pegar, por exemplo, todas as gravuras que a gente tem em metal, estilo, já foram métodos de impressão que ficaram obsoletos, mas adquiriram uma outra dimensão. Então, assim, quanto mais o mundo for digital, eu imagino que talvez chegue um momento que encha um pouco o saco. E tem um território para fazer coisas. Por exemplo, o quarto do meu filho, que tem 16 anos, quase que não tem pôster. Mas isso é uma construção de um espaço, isso não é uma bobagem. Às vezes o pôster é uma bobagem, mas é uma bobagem necessária. Você construir aquele espaço, você olhar fisicamente algo, reitero, tem lugar para tudo. O problema é a overdose dessa coisa. Então, o que eu vejo, a grande inserção, a grande mudança, fora os altos e baixos econômicos, é que, por um lado, houve um salto, uma maturidade, a quantidade de autores, todos os gêneros, todas as possibilidades, todos os territórios, é de uma variedade. Eu vou dizer, hoje o quadrinho brasileiro não deve mais nada. Eu participei de projetos da diplomacia brasileira, eu fui a Luanda, por exemplo, para um lançamento de um projeto, que é o Grande Sertão, que o Rodrigo Rosa desenhou e eu roteirei. Então, hoje o quadrinho brasileiro está vitrine que nem a música popular brasileira, até porque perderam preconceitos, né?
Bom, o preconceito ficou lá para trás, mas ainda há redutos. Por exemplo, na França tem quadrinho para filósofo. O ministro da Cultura da França lê quadrinho, não porque porque é obrigado. Eles têm a construção da identidade. Tem 3 países onde a identidade está diretamente ligada aos quadrinhos. Estados Unidos da América, França e Japão. E, claro, aí tem os vizinhos todos que vão construindo. Isso é construção de identidade, isso não é pouca coisa. Eu me incomodo um pouquinho com o famoso preconceito fofo, que às vezes a animação... Preconceito fofo. É diminuir o valor de algo. Perigosíssimo. Ai, que legal o quadrinho, agora vamos falar de coisa séria. Nós temos uma mesa importante para trabalhar. Às vezes no cinema, né? Tenho vários amigos, tá tudo certo. Trabalho pro famoso live action. E aí a animação, né? Ai, que bonitinho, mas agora vamos ter a conversa séria. Quando já houve publicações falando sobre o cinema brasileiro que não tem um capítulo sobre animação. Isso deslegitima completamente a autoridade intelectual. Não, ele é perigosíssimo, sabe? É tão ou mais nefasto que o direto, porque diminui o valor, entendeu? Então, assim, eu como profissional dessas áreas, eu vejo isso. O quadrinho já superou muito disso. Eu acho que é mais uma questão de plataformas. O que me assusta, nem me assusta, nem preocupa. Não tenho tempo para isso, o tempo é escasso. Mas, assim, me chama a atenção às vezes a falta, talvez, daquela coisa das publicações, dessa coisa da banca. Não quero voltar no tempo, mas é maravilhoso, viu? Deixa eu aproveitar esse teu gancho e fazer uma próxima pergunta. Como que tu vê as editoras, os prêmios, as feiras, até as plataformas digitais, tu acha que elas moldam o que é possível publicar hoje? Principalmente as plataformas digitais, como é que tu vê a questão da liberdade autoral? Tu acha que virou algoritmo ou não? Não, tem bastante, porque nós criamos uma cultura. Eu tenho que elogiar, nós temos... O grande problema para editorial, para mim, é econômico, né? Altos e baixos. E a relação de que deveria se proteger melhor os independentes. A palavra é bonita, é verdadeira, é a gente que vai para o céu. Porque eu acho assim, as editoras, eu não posso falar, nós temos hoje no Brasil um leque de editoras, as grandes editoras, obviamente que de olho no mercado, mas entenderam que é um mercado respeitável, entenderam, algumas trabalham com muita qualidade, ou seja, nós temos produtos, aí e temos programas que eu espero, aí é conforme a dança, né? Mas os programas de aquisição de governo. E eu fiz Escravizado, que foi o meu primeiro trabalho, e com grandes vendas, e eu acho que as vendas são ótimas, porque o autor finalmente consegue ganhar um bom direito autoral, isso dá para fazer uma reforminha em casa, dá para trocar o chevetinho, eu estou antigo de carro, né? O Celta, né? Comprar um Celta novo Não, é verdade. E é absolutamente positivo porque vai para os colégios, vai para as escolas públicas. Eu sei que no meio disso sempre tem problema, quem escolhe, quem nada. Mas assim, o Brasil criou uma rede. O grande problema do Brasil, o cara está aqui, agora veio falar sobre o grande problema do Brasil. Mas é essa absoluta irregularidade, tanto econômica, quanto vem um governo e destrói tudo que o outro fez. Nós somos muito bons em demolição. Isso, além de terrível, é cansativo. Então, assim, o HQ Mix é feito lá heroicamente pelos meus amigos, a Dani, o Gual e o Jal, né? É uma maior premiação. Eu espero que tenha mudado, mas parece que todo ano eles pareciam que estavam fazendo de novo, com grande apoio. O Sesc apoia, tem muita gente que apoia, mas assim, era para ser mais fácil, né? Então, isso é muito desgastante, mas existe a rede. O que eu acho também é que eu gosto muito do perca, viu? Perca e menos, eu acho que às vezes é necessário, eu gosto da língua. Houve uma perda grande, se ganhou muito com a internet, não vou renegar. Mas, por outro lado, diminuiu muito o papel dos salões. Os salões são fundamentais, principalmente no país continental. E principalmente no bar dos salões. Não vou advogar aqui, mas vou um pouco. Na farra, inclusive, que é farra de gente interessante, engraçada e criativa, você tem mesas onde... eu tive a honra de estar na mesa e estava o Lustal, que é um francês que eu copiava. E foi muito importante copiar, mas não era plágio. Copiava. Hoje eu olho e digo, é um Guazelli, não é um Lustal, graças a Deus.
Mas era a minha referência que eu tinha de revista. Quando eu vejo, eu estou conversando com o cara ali, eu digo, que emoção, é diferente. O Milazzo, uma série de pessoas que eu não acreditava que iria conhecer. Esta troca, só os salões. Essa troca interpessoal, deles entenderem o lado bom do Brasil, que é essa relação ampla, essa abertura. E digo mais, num país continental se faz muito necessário uma iniciativa como só conhecer um amigo e colega de Belém, veja bem, daqui até Belém eu vou de Lisboa a Varsóvia. É um bom trecho, um né? pouco mais. Bom, falando agora então da cadeia produtiva, hoje ela é bem fragmentada, tem os autores, as pequenas editoras, impressão, distribuição, eventos. Como é que tu vê os gargalos dessa cadeia e como é que tu acha que poderia se tornar mais sustentável e menos dependente de editais e, como tu falou também, desses ciclos, né, de financiamento? Como é que tu enxerga isso? É difícil. Eu sou um péssimo empresário. Eu nunca fiz bobagem. Não, comprei minha casinha, cuido das coisas. É que normalmente eu entrei naquela ponta assim, eu entrego o desenho e assim, um cara como o Fábio é editor, domina bem. Mas se tivesse uma economia mais estável, eu sei que é pedir demais também, isso atrapalha muito, muito, porque eu acho que as pessoas conseguiram montar e resolver. Sempre vai ter um problema de organização e tudo, mas o econômico, que é o principal, nós já temos cultura, passa por isso. Então aí a gente fica dependendo realmente de editais, né, de abrir esse caminho. Mas não é talvez... Um dos caminhos interessantes foi esse de ter um mecanismo de compra mesmo. É necessário porque a competição é muito difícil. E aí você pode pelo menos dar um direito autoral e distribuir com uma potência muito maior. Quando tu fala em compra, tu diz aquisição governamental... E que é variada. Sim. Tem municípios, tem encrenca, às vezes tem briga, mas a rigor... Olha, tem trabalho da Laerte, tem coisas assim, sabe? A circulação de títulos e eventualmente tem problemas, eu acho que faz parte ter problemas, tudo bem, não pode ser um problema tão grotesco, às vezes as alegações, mas diferentes abordagens, o que é importante e tal, e consegue vencer na escala, porque de alguma forma você tem que interferir por um lado, porque eu percebi isso em São Paulo com as editoras em gerais, que nas compras de governo chegou a ter 25% das independentes. Isso é maravilhoso, a ponto das grandes se incomodarem. E elas não teriam... A competição é muito desigual. A competição é muito desigual. Tudo é muito desigual, né? Então, acho que o ideal, né, era entregar tudo a uma dinâmica mais natural e tudo. Mas você tem... E aí, com uma economia desequilibrada, aí ficam os custos lá em cima. É um processo, muitas vezes, depende do tipo de produto que você vai fazer. Se for ficar no fanzine, que eu adoro, e adoro edições mais baratas, tudo bem. Mas aquela coisa que pede fôlego e histórias mais longas, porque desenvolveu tanto. Esse é o lado positivo, desenvolveu tanto que você tem todo tipo de narrativa hoje. Inclusive narrativas experimentais do ponto de vista artístico, que é uma linguagem artística, né? Mas que fica centrada nisso, é para um público menor, específico. Então, eu oro por uma economia mais estável, isso eu oro, não, mas a gente vive esse problema. E, ao mesmo tempo, eu acho que esses programas, tudo tem problema. Mas um próprio salão, uma premiação. Eu já fui jurado olha, eu gostaria que as pessoas tivessem o meu bom senso. Eu vou explicar uma questão que tem a ver com jurar, por exemplo. E aí é difícil onde tem humano. O cara nem quer olhar para um gênero que ele não gosta. Eu tenho profundo respeito, apesar de achar que toca no inferno determinadas coisas, mas eu respeito o músico, não posso desrespeitar o músico. Esse cara é bom, fica longe de mim, não quero ouvir mais, mas tudo isso. Se eu vou julgar num salão, e eu já vi esse preconceito, esse estilo, não, isso é muito realista, isso é muito... Não, eu sempre fui procurar isso. Então, sempre vai ter esse problema quando você for oferecer isso para uma comissão, julgadores e tal, né? A mesma coisa acontece com o cinema, com a animação, quer dizer... Eu também me irrito de ter que participar de editais, porque às vezes está ali uma pessoa, 0,5%
Então, eu não sei, eu não sou economista. Eu acho que talvez devesse ter uma outra forma. Então, vamos lá, não sou economista, mas você me pegou de jeito, então vamos lá. Eu acho que mecanismos de financiamento responsáveis, aí já começa a complicar, onde é um mecanismo de financiamento, porque aí você também não passa. Eu não gosto também de depender demais. E acho, às vezes, irritante você perder o 0,6%, porque sei lá o quê. Teria que ter também uma política pública de formação de eleitor também, né? Pelo outro lado. Que daí, se tu tem leitor, digamos assim, mercado quente, tu fica menos dependente Mas um pouco. Depende também da economia, porque não tem os pila para aquele... Mas sempre tem janelas, eu acho que sim. Mas isso, olha, é um país... Cara, falar do Brasil é muito complicado. Porque é qual o Brasil que a gente que você está falando, né? Normalmente as pessoas associam o Brasil ao Rio de Janeiro. Eu digo, não. Aliás, eu faço aqui, eu acho muito triste tudo que acontece lá e tal. E não é, ainda bem que não é. É difícil, é um país difícil, mas tem coisa. O fulano não tem compromisso. Não, depende de onde, meu querido. Depende qual o Brasil. Eu venho de um Brasil gelado. Não, mas vocês entendem, é uma realidade. Sim. Eu não estou minimizando, não estou nada, só estou dizendo que é uma federação que não funciona direito. Uma amiga voltou do Ceará e viu os aparatos culturais do Ceará maravilhosos. Maravilhosos. E a gente aqui longe, sem saber, todos os lugares com problemas e tudo, mas de repente você vai para um lugar e diz, nossa, o que os caras estão fazendo aqui? Não é o paraíso, mas você tem diferentes realidades. E dentro dessas diferentes realidades tem lugares que conseguiram formar leitor, conseguiram estudo. Mas tem que dar uns pilinhos para comprar. O Brasil o Brasil é um país extremamente desigual. Isso também dificulta ter uma política universal, porque tu tem que encaixar em cada especularidade de cada... a gente fica obrigado a ter esses programas de compra de governo. Botar no colégio que já tá bom. Outra coisa que a gente fica obrigado ao conversar com um cara como tu, assim, que tem várias atuações, é ir mudando um pouco os temas, assim, porque tem que tratar de todos os temas, né? Ufa! Não, a gente volta depois para a questão da... Mas no cinema de animação, tá? Tu atuaste, tu mesmo tu falou lá no início da nossa conversa, tu atuou no Até que a Esbórnia nos Separe, né? E os fabulosos João e Maria. Que tu falou, inclusive, que tem uma época do acetato. O que mudou nesse setor de lá para cá? Tu tem acompanhado, tem atuado? A mesma coisa do quadrinho mais potente, porque é uma indústria maior, né? Temos a mesma relação, ou seja, duas linguagens que tiveram momentos muito de artesania. A animação era mais precária até que o quadrinho brasileiro, porque o quadrinho brasileiro teve uma base industrial, né, nos anos 30, nos anos 40. Até tu falou uma coisa que é engraçada. O quadrinho, ele tem um caminho muito interessante, com mais potência nesse aspecto que a animação, apesar da animação estar mais poderosa hoje, que é o seguinte: você precisa de 3 coisas para ter uma cena de quadrinhos. Você precisa ter um parque gráfico consistente. O Brasil tem desde 1920, talvez antes. E chega nos anos 40 com um parque gráfico gigantesco e de excelência, tá? Distribuição nacional. O que ele precisa ter também? Autores. Nós temos autores, aliás, diz que o Angelo Agostini, o italiano radicado aqui, é um inventor do quadrinho. Existe muito isso, tipo Santos Dumont e tal, mas é um dos pioneiros. Nós temos, faz mais de 100 anos que nós temos grandes autores. Faltava o terceiro ponto, público. E isso se conseguiu, altos e baixos, né? Você tem agora as leis, os editais, as editoras, o mercado que vai e volta. Na animação, olha, nós tínhamos aquele cara, em 100 anos o Brasil fez... Eu vou errar, mas o que é importante é o fato, 40 longa-metragens, tá? Desde 1900 e lá bolinha lá atrás, até a década de 80. Tem os altos e baixos, mas essa é a produção anual do Brasil hoje. Então mudou radicalmente. Começa com os curtas-metragens, que é um salto que também vai dar um salto no cinema. Eu estava presente lá em Gramado, viu? Quando o Jorge ganhou com o Ilha das Flores. E a gente estava com o Reino Azul. E a gente estava com esperança até ver o Ilha das Flores. Mas era um momento de... Cara, você não faz ideia do que tinha de curta-metragem. Aí eu vou explicar. O curta-metragem até então era um patinho feio. O curta-metragem foi, sem ofender ninguém, mas durante a ditadura tinha muita gente que pegava dinheiro e fazia lá filmava meia dúzia de pote
né? E fazia. A geração do Jorge se deu conta que naquele momento era inviável fazer um longa, mas que eles podiam fazer um curta-metragem com a qualidade de um longa, assim, a qualidade de um longa mundial. E foi o que de fato aconteceu. Vocês não sabem a quantidade. Trancado por Dentro, Dove Meneghetti, que é, aliás, adaptado de uma história em quadrinho em São Paulo, O Reino Azul, e estou esquecendo. Então, a glória suprema do Ilha das Flores não é só ter ganhado, ganhou, acabou com um páreo que já era difícil. E o que acontece? Aí veio o longa brasileiro também, vai recuperando, mas altos e baixos. A animação dá um salto, tem um peso enorme aos desenhos animados, é gigantesco. É uma autenticidade muito grande, vai conquistando espaço. E aí tem um boom que, como qualquer coisa no Brasil, tem altos e baixos. Depois vem o plano Collor, depois vem... Não, as coisas aqui não são fáceis. Não. Não é para amadores mesmo. Quando eu falo plano Collor, em algumas casas eu não posso dizer, porque meu pai morreu de plano Collor, e vou ouvir, ela morre. Né? Pior. Então, é verdade. É verdade. Então, assim, tu constrói uma penada, destrói tudo. E ainda a pessoa continua lépida e faceira andando por aí. Mas a animação deu um outro salto. Agora, a animação teve a entrada de um elemento que também vale para o quadrinho, que foi fundamental para a democratização. Um computador. Custo de produção. Olha, a animação no tempo que eu comecei, na década de 80, em tempo do Otto, um acetato era $1. $1. Eu era especialista em refazer acetato. Minha primeira função foi limpar acetato. E $1. Ou seja, o cara até tinha... Olha, é uma coisa para milionário. O custo de produção. Então, democratizou de uma forma absurda. Então, é uma cena muito boa. Eu tinha um palpite, eu errei, mas eu achava que o Oscar iria para o Brasil finalmente pela animação. Não estou tão errado. O Otto quase chegou lá. O Menino e o Mundo quase chegou lá. Vocês entenderam que a gente começou a carreira pensando em Gramado, sem desrespeito, mas, e chegamos a beliscar a quantidade de prêmio que o Brasil tem, Cannes, Alemanha. Então, hoje o Brasil é uma potência de animação. Se a minha querida amiga Adriana, parceira de trabalho de São Paulo, escutar esse programa, ela vai ficar brava, porque ela só lida com os problemas, mas ela sabe que, assim, fora os problemas e os altos e baixos, você tem série brasileira sendo produzida, o Andrés Liban, o Lancaster com a Anabel, que eu fiz, eu não gosto de ser, né, meu amigãozão. Então, assim, as nossas crianças vendo a animação, né, você está formando as crianças, antes que fiquem bravos comigo. Queridos, eu sei das dificuldades tremendas. E uma coisa que tem o menor problema de falar nisso, que é assim, acho que é uma influência estética gringa muito forte, apesar de termos trabalhando temas brasileiros e com muita força e termos coisas muito originais, ainda existe essa presença, principalmente no centro do país. E eu venho de uma escola muito original, que é a Otto Desenhos, muito original, pode falar o que quiser, falem bem, mas assim, acima de tudo é uma escola que é original. Tem gente produzindo, mas eu conheço o mercado de São Paulo, eu posso reclamar também. Eu acho que tem uma influência assim, muito forte em tempos decoloniais, eu vou dizer descoloniais, porque a palavra em português é descolonial. Eu vejo uma influência gringa da nova colônia, né? Sem ser discurso antigo, só uma incomodação nas palavras. A minha amiga decolonial vai me visitar, deixa eu dizer isso, eu preciso dizer. Vai me visitar, bem radical, mas depois ela vai num date. Faça-me um favor. Não, mas essas coisas vão penetrando. Mas se tu quer ser descolonial ou decolonial, lute o tempo todo. Sim. Sem ser o Suassuna, não sou tão radical assim. Eu gosto de misturar palavras também, mas cuidado, viu? Quando você vê, você tá... E voltando com essa coisa que tu falaste até que tu tem vontade de voltar para dar aula, que isso foi legal e que seria legal, de repente, retomar essa... tua parte de atividade. Tu já deu aula aqui, pelo que a gente leu lá e contou pro pessoal no início, para quem não te conhece, tu já deu aula em São Paulo, Paraty, fora do país, Luanda, Bogotá. Tu consegue nos dizer o que tu percebia ou até o que tu percebe de diferença entre os jovens desses lugares, assim, a diferença de olhar e dos jovens de cada região? Já que tu acabou de falar da hegemonia estética americana e... Uma experiência na Bolívia, no El Alto, que é o bairro alto de La Paz. Na verdade não é bairro, é uma cidade, né? E
de novo, eu vou falar sobre o preconceito fofo, viu? A gente reclama, mas fica achando, ai, a Bolívia... Não, é verdade, há um desrespeito. Acho que o país com a trajetória de luta nas Américas aqui, das mais gloriosas, fez uma revolução, está agora com problemas, tem uma cultura indígena fortíssima. E eu acho que assim, já me disseram coisa muito feia, assim, de viajar. Ai, vai Paraguai, o Paraguai tem uma cultura colonial maravilhosa. Quando o oprimido vira opressor, isso é a primeira coisa para falar de todos esses países que eu vou. E, por exemplo, a Bolívia tem uma identidade nacional fortíssima, indígena, feita de luta, de massacres, e eles não desistem. Eu acho que Bacurau, na verdade, é na Bolívia. É mesmo, o povo com a maior tradição de luta que eu conheço. Então, assim, é diferente. Em El Alto é uma vontade muito grande, talvez até por ser mais... Mas todo mundo tem esse aparelhinho, tá? Isso tem em qualquer lugar. Em Angola, a mesma curiosidade. É engraçado, a gurizada, né, dá para dizer, é meio parecida, porque nós temos um mundo globalizado, de fato, de troca de referência. Os angolanos adoram o Brasil, estão presentes aqui, então tem esse olhar e vem novela. Mas tem a peculiaridade de ser um país com mais carência. Eu gostei muito de Luanda, foi muito rápido. Vi muito contraste, mas eles têm uma coisa que eu achei incrível. Eles têm um orgulho de estar construindo um país que, olha, que não é fácil. Todos os guindastes têm a bandeira de Angola em cima. E eu sou desenhista, né? Eu olho para os detalhes. Em Medellín, em Bogotá, fiz oficina também, muito parecidos com o nosso povo, pelo lado mais trágico também, de serem comunidades que foram afetadas por extrema violência. Por outro lado, uma vontade maior. Eu acho que aqui, às vezes, a gente fica tão corroído por um cinismo e tal, mas eu não quero fazer esse juízo, eu não sou antropólogo. Agora, o que eu posso dizer é que me encantou muito esse interesse. Porque às vezes você tem uma oferta muito grande, nós somos um país do ponto de vista de oferta visual, não de... Fica meio blasé. A minha ideia é fazer recurso online, viu? Porque é uma forma mais fácil de me comunicar e fora de instituição e tal. Gostaria de fazer para esses países também, porque eu acho que a gente deveria criar redes de comunicação. Eu acho fundamental que a gente estabelecesse redes em paralelo. A gente tem tanto recurso hoje, essa coisa aqui que a gente está fazendo... Por um lado, é a mesma coisa. Você não tem, mas é difícil, é uma luta. É difícil. Tudo é difícil, né? Mas há 40 anos atrás era muito difícil. Pegar um megafone e sair falando. Né? Deixa eu pegar essa tua última frase de pegar o megafone e sair falando e emendar uma pergunta. Hoje, em tempos de disputa de narrativas, né? Qual é o papel, tu acha, assim, do quadrinista, do cartoon, do ilustrador? A imagem, o desenho, o cartoon, a cor... ainda provoca uma reflexão pública? Tu acha que há na tua obra uma responsabilidade política, mesmo quando tu não é diretamente política? A palavra responsabilidade me apavora. já estava balançando a cabeça. Vocês não tinham me avisado, hein? Eu não fui avisado, protesto, né? Vou tirar o microfone e vou sair. Eu disse que não era para ter pergunta difícil, nem coisa... A gente não obedeceu. A minha sempre teve. E eu vou dar um exemplo de como funciona essa responsabilidade política. O seu amigo do Angeli e tudo, e o Angeli dizia, eu não faço coisa política, eu faço costumes. Não tem nada mais político do que fazer costumes naquele momento. Eles estavam varrendo o famoso entulho. E falar de sexo, drogas e rock and roll era fundamental, continua sendo. Então, independente do que a gente faça, está ali sempre forte. O meu trabalho sempre teve um peso político, porque eu venho de uma família de advogado, preso político, me criei lendo uma grande biblioteca e acompanhei eu acompanhei Vietnã real time, como se diz em português, né? Real time. E numa época que não era fácil, eu tinha 6 anos, e ficava lendo jornal com meu avô e acompanhando. Eu sei as batalhas porque eu não vi um documentário, não foi no Netflix, eu estava lá, né? Então, no meu trabalho teve sempre, tu vê, hoje em dia eu até quero fazer um trabalho menos objetivo, mas ele sempre vai ter essa carga, né? Eu acho que é possível ter... O que é mais importante para mim, e aliás, do ponto de vista político, é ter a variedade. É ter uma ecologia que permita ter o trabalho que, mesmo se propondo ser assim, a coisa mais fora de contexto, vai exprimir o contexto também, não vai escapar disso. Eu acho ótimo que seja assim. Então,
Nós vivemos uma época que é uma época de saturação, né? Overdose de imagem, overdose de fala. Então, aqui falando, não, maravilha. Mas então, assim, surpresas, às vezes é mais difícil, mas sempre vem. Mas eu acho que aí é compensado pela história de cada um. A história de cada um é infinita. Então, as vozes vão compensar um pouco, talvez, o esgotamento de algumas formas narrativas. Ai, que chique isso. Mas não é, mas também é um processo que está sempre se renovando, porque às vezes o material é diferente, a forma como chega é diferente. Mas para mim o que mais importa, eu me preocupo um pouco com essa reação meio blasé, né? Tem tanta coisa que... Mas eu acho que tem muita voz nova chegando, muita voz nova chegando. O que mais me incomoda é a circulação, que circule mais e que talvez até se retomem coisas que tinha antigamente. Eu gosto muito do... Não estou fazendo propaganda do mundo antigo, mas acho que tem uma relação palpável, né? Eu gosto muito, eu publiquei muito pouco na Folha, mas era uma maravilha, aquele jornalão grande. O desenho grande, ele ganha do aparelhinho. Aparelhinho, para quem ainda não alcançou, é o celular. Opa! É muito útil, muito, muito útil. Eu estou trabalhando aqui por causa dele. Eu estou aqui, resolvi várias coisas na rua hoje, está tudo certo, mas a overdose incomoda. Mas assim, não, existem territórios onde existe uma superioridade. Pode ampliar com o dedo o que você quiser. Agora, olhar uma página grande, botar na parede e ainda ter a assinatura do autor, eu adoro escrever carta, por exemplo, é outra dimensão. Então, eu acho que talvez abrir a janela para a gente ter um pouquinho mais de originalidade, né? Mas aí eu vou falar em política mesmo. A gente vive uma forma muito estressada, as pessoas muito saturadas, né? Um pouco de silêncio é bom. É ótimo. Parei. Né? Mas eu acho que é uma coisa de formação, sabe? Para equilibrar a neurose, sabe? Esses romanos estão loucos, dizia o Asterix. E dizia com razão. É o que eu penso quando eu saio da minha ilha, que não é que seja o paraíso, eu digo, esses romanos. Lá é uma beleza. Mas assim, agora chega aquele momento que a gente tá assim caminhando pros finalmente. Opa! E aí agora me conta lá desse teu projeto, conta pra todo mundo, aliás, pra nós. Tudo bem na prova? Tá bem, vamos lá. Né? Conta desse teu projeto aí que lá no início tu começou a nos falar. O projeto se chama Casa Azul, que é a minha casa, que é azul. Aliás, eu queria lembrar que eu queria lançar também o ano que vem um trabalho autoral muito importante meu, que deu... Não é que deu uns burros na água, eu ia lançar, veio a pandemia, que se chama Porto Alegre, e o segundo volume, A Casa Azul, e que narra a viagem que eu fiz com a minha ex, com os 2 filhos pequenos, a Flora com 9 e o Vicente com 4, para jogar cinzas da minha mãe em Capão. Um programa muito gaúcho. E o tom é bom. O tom é muito bom. E eu aprendi com meu pai a respeitar todas as religiões, mas também aprendi a não ter. Mas sempre respeitar. E quando vim aqui, teve a cerimônia, cremação e tal. Eu disse para meus irmãos, demora um tempo. Agora a conversa funérea, mas ela é importante. Eu não tenho... São os temas, viu? Às vezes, não. A garotada foge dos temas. Não, é preciso lidar com essas coisas. Não, eu acho que tem um problema aí de evitar coisas, e coisas que não se fala, e coisas que não sei o quê. E esse é um problema de época. Esse é um problema de época. E é pelo viés divertido, vejam bem. É preciso olhar... Eu disse, olha, eu moro em São Paulo, não vou esperar, façam a cerimônia. Aí eles, com muita sabedoria, disseram, não, a gente quer a tua presença. Aí eu disse, então vocês vão me esperar 6 meses, porque eu vou voltar de carro com meus filhos. E assim foi. As pessoas nesse ínterim perguntavam, e a tua mãe, tá bem? Tá morando com meu irmão no armário. E aí foi uma despedida linda, era um prédio, que foi um prédio do partido... tinha muitos comunistas no prédio, o apelido era Kremlin. E foi um funeral viking e tal. E o meu livro, um dia em janeiro, com uma ventania, vem um salva-vidas dizer o que está acontecendo aqui. Eu digo, não, um funeral, tá. Foi uma baderna e tal, e a gente meio toma um belo funeral. Belíssimo. E eu posso dar aquela palavra que eu odeio, o spoiler? O livro, um dos volumes termina assim. Passados 6 meses, né, eu fui buscar meu filho Vicente, que agora tem 16 anos, então faz muito tempo, ele tinha 4.
Eu entrei no mar com a minha filha, um momento importantíssimo, né? De passar a bola, tá tudo certo. E o Vicente ficou olhando de longe, quieto. Aí eu vou buscar ele no colégio, e tá ele e um amiguinho vestido de Batman. Foi ótimo para eu desenhar, porque os dois estavam um parzinho de vasos. E no banco de trás ele me joga a seguinte pérola. Sabe, Luca, minha avó morreu queimada e nós jogamos ela no mar. Aí a resposta do amigo. E os tubarões comeram ela? Comeram sim, ela era muito gostosa. Eu digo, mas que maravilha. Mas eu digo que pérola, como se perde encanto na vida e tal. Isso está no Porto Alegre e no Casa Azul, que a capa é a minha Casa Azul. Então, para dizer que eu comprei essa casa em 2002 para 2 momentos. Se eu envelhecesse ou o mundo acabasse. Tudo isso aconteceu em 2020. Aí eu fui para lá. E tô lá, né? Me sinto muito perto daqui, tô muito feliz de poder vir para cá, tô extremamente feliz de estar aqui dizendo um monte de coisa, espero não estar envergonhando ninguém. Que bom. Tô retomando Porto Alegre, de certa forma, tô com a filha aqui, e aí a Casa Azul, a ideia eu já dou cursos, mas eu queria formatar um esquema de curso online e eventos específicos, eu quero transformar em residência artística, pronto, falei. A ideia é que ela venha a ser uma residência artística pequena, onde a pessoa que tiver a péssima ideia de passar 2, 3 dias comigo, eu vou criar uns módulos diferentes. Tem até para a pessoa que não quer ficar lá. Então tá. E trabalhar comigo no ateliê. Eu tenho um ateliê. A outra coisa é que eu tenho muito livro e eu ganho muito livro das editoras pela cota. E aí eu quero montar uma biblioteca comunitária que eu vou botar uma bandeira. Porque é a minha casa. Então, quando tem a bandeira, tá aberto. Tirei a bandeira, não vai. E criar uma escala de cursos também, aí presenciais. Mas eu descobri essa coisa do online também. A gente vive uma era em que a pessoa diz, mas velho, tu tá em São Paulo. Eu já atendi, eu fiz a direção de arte do Ateca Esbórnia de 2007 a 2011, lá de São Paulo. Como era o nome daquilo? Não tinha WhatsApp, era Messenger, era Zoom, sei lá o que era a plataforma, de tal modo que eu só vinha a Porto Alegre, mas aqui eu não conseguia fazer nada, mas aquelas equipes, né? Vamos lá, tá ficando bonito. Então eu criei uma experiência muito grande nesse tipo. Então isso como esse aparelho aqui, como a gente tem ferramentas incríveis hoje. Que tem que ser usadas, né? E que tem que ser usada. Eu fico um pouco apavorada que as pessoas, assim, de um lado tem gente usando muito mal e de outro lado tem pessoas que parecem que, assim, o que faz? A minha mãe dizia plastamoloide. No caso de vocês, não sei se usava isso em Bagé, mas em Santiago se usava plastamoloide. E eu quero que seja um centro cultural. Que legal. Então, no Ribeirão da Ilha, para quem ainda não se ligou. No sul da ilha, passando 4 quilômetros do Ribeirão da Ilha, eu me autoproclamei nessa época, que tem umas pessoas que se autoproclamam, eu me autodeclarei náufrago, né? Mas eu fui lá atrás de tempo para poder produzir e tempo para poder encontrar as pessoas. Eu posso concluir com uma frase que é de um texto que eu vou escrever daqui a pouco, porque eu escrevo, viu? Acho que é só desenhista, escrevo umas crônicas, escrevo coisas, faço roteiro. E eu vou falar que me encanta que as pessoas, eu sei o que eu vou dizer, tirem o contexto macroeconômico, tá bom? Mas as pessoas, inclusive pessoas ricas muitas vezes e outros, de variar todos os perfis. Mas me assusta um pouco as que estão bem devidas, assim, do ponto de vista financeiro. Porque elas fazem todo dia uma declaração, um voto de pobreza suprema e não se dão conta. Elas enchem a boca para dizer, não tenho tempo. Não tenho tempo. Eu sei que eu não tenho tempo também, é difícil, mas o que me assusta é que enchem a boca e não se dão conta que estão declarando autodeclaração de miséria. Eu sei que é muito difícil e cuidado, viu? Cuidado, porque muitas vezes você não usa bem o seu tempo. Eu sei que a vida é difícil, eu trabalho para a FNC. Vocês trabalham para a FNC, não? O que é FNC? Fábrica Nacional de Contas. É uma piadinha, mas massacrados pela FNC, que ela produz. Até a produção aqui se identificou com o tempo todo, né? Mas eu queria dizer que, estou muito feliz de estar aqui, realmente, dizendo coisas sérias. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa séria, lá no fundo. Mas sou muito sério, eu sou muito sério com o meu trabalho, entendeu? Então, eu só queria dizer que eu estou muito feliz de estar reencontrando Porto Alegre. E a gente lá fica no meu retiro, mas estou muito feliz de estar aqui participando de algo e espero que continuem gostando de mim e me cumprimentando na rua. E a gente que se conhece há um tempão, né, Alemão? Agora eu estava aqui fazendo aquele momento de, desde quando, né?
esse rapaz aqui da produção, que para quem não sabe é o Pedro, que é meu filho, ele não era nem nascido, eu acho, quando a gente se conhecia, que tu é muito E diz amigo. até que ele se hospedou na minha casa. Mas Olha não, só, mas ele não se lembra. O que é muito bom. Pelo menos não gerou trauma. Não, a gente não traumatizou Mas a criança. que seja simbólico essa conversa aqui do ponto de vista que é uma retomada de Porto Alegre, em todos os sentidos, expor, trazer trabalho. Ano que vem o Tempo e o Vento, finalmente vou concluir. Então, para mim, é muito bom estar em casa. Quando tiver todo para inaugurar todos esses teus trabalhos aqui, a gente retoma a conversa. E aí, numa conversa mais sobre estética de quadrinhos, narrativas, aí, se vocês enfim. corrigem as coisas que eu disse errado, manda o gabarito para mim, tá? Vocês vão mandar o gabarito, certo? Eu preciso saber a nota, deve ser um 7,5. Então tá. Gente, pô, Alemão, foi um super prazer de te receber aqui. A gente também ficou muito feliz porque engrandece o nosso programa aqui, a tua presença. Coisa mais boa, diria minha mãe. E como é que é? Um que é da Vacaria, o outro que é de Bagé, e eu aqui que sou de Porto Alegre. Agradeço demais a tua presença. Foi pra nós uma alegria, né, seu Paulo Vaine? Eu agradeço demais, não demais. Então tá bom. Valeu, galera. Até a próxima. Adjuntos, a gente pode mais.